Bom, por nós acreditarmos, né, que o universo foi planejado e arquitetado perfeitamente por Deus, como nós vimos essas 3 primeiras aulas, né, de forma que o poder de Deus é plenamente reconhecido na criação, então nós devemos zelar pela criação. Nós precisamos cuidar dela. Por isso nós iremos falar sobre o mandato criacional, nossa missão de cuidar da criação, também conhecido como mandato cultural, né? Que fala sobre algo que a gente pensa pouco no meio evangélico, porque ele fala sobre a importância não só do nosso relacionamento com Deus, ou do relacionamento com o nosso próximo, mas também do relacionamento com a criação de Deus, né? Porque o normal é nós falarmos sobre amar a Deus, amar ao próximo, mas nunca sobre os cuidados com a natureza a partir da nossa fé. Então, por isso nós vamos falar hoje sobre isso, né? Porque Gênesis nos ensina que Deus criou tudo e confiou ao ser humano a tarefa de cuidar do mundo. Olha só, nós vamos ler um texto, Gênesis 1, do versículo 1 ao versículo 28, depois capítulo 2, versículos 15, 19 e 20, tá? Os irmãos podem acompanhar na Bíblia, e depois de ler nós vamos extrair alguns ensinamentos. Nós vamos extrair ali algumas reflexões, tá? Vou começar aqui. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. E disse: produza a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos, e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas segundo a sua espécie, e todas as aves segundo a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Disse também Deus: produza a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis
répteis e animais selváticos segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, as aves dos céus e todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. O que a gente consegue, um dos ensinamentos, claro, que a gente consegue extrair daqui? No dia 1, Deus cria a luz e as trevas. No dia 4, os luzeiros, o sol, a lua e as estrelas, para quê? Iluminar e governar luz e trevas. Olha só. Dia 2, céu e águas. O dia 5, aves e peixes, para voar e povoar céus e águas. Irmãos, percebam que existe aqui uma sequência lógica, Olha só, porque se eu disser que no dia 3 foram terras e mares, a gente já consegue supor o que foi criado no dia 6. Porque existe um padrão aqui. Existe uma sequência, foram os animais. Para quê? Para produzir e rastejar nas terras e mares. Olha só, nos 3 primeiros dias, Deus cria os habitats. E aí nos próximos 3, Ele vai criar os seres que irão habitar, nesses reinos. Deus cria 3 reinos e depois, seguindo a mesma sequência, Ele vai criar os 3 reis que irão habitar nesses reinos. E aí depois cria a humanidade e fala: humanidade, cuide de tudo isso aqui, domine e multiplique tudo isso aqui. E aí depois, no 7º dia, Deus descansa. E a gente achando que Adão não trabalhava, A gente achando que a culpa da gente acordar cedo na segunda-feira foi porque Adão e Eva pecaram. Eu tenho que trabalhar. Não, porque, olha só, no texto que nós lemos, a humanidade tinha ali responsabilidade de agricultura, de piscicultura, de horticultura. O que é agricultura? A prática do cultivo do solo com o objetivo de produzir alimentos e matérias-primas. Piscicultura, cultivo de peixes, principalmente de água doce, dominai sobre os peixes do mar. Piscicultura. Horticultura, ciência que trata do cultivo de diversos tipos de plantas, incluindo frutas, legumes e verduras. É engraçado perceber que Deus não faz aquele discurso que a gente geralmente faz para uma criança pequena quando a gente termina de montar alguma coisa, de construir alguma coisa. Aqui que a gente fala: não mexe. E não é o que Deus faz aqui. Ele cria toda a terra, o universo, e aí ele fala para a humanidade: domine, multiplique, mexa, cuide do solo. Não é verdade?
Pode passar. Então, o ser humano, o último rei a ser designado. Com base no texto que nós lemos, a gente consegue extrair ali algumas responsabilidades, palavras-chave, né? Responsabilidade econômica e ecológica, sujeitar, cultivar, guardar. Cultivar, pode voltar, cultivar, irmãos, cultivar é difícil. Né? Pensa que cultivar é fácil? É um cuidado constante ali. É muito detalhe. Qual é o próximo? Responsabilidade. Eu tenho para mim também que quando o texto, olha, dizia pessoal, quando o texto fala assim que no final da tarde o Deus descia para conversar com o Adão, não é? Não está lá no texto? Por que no final da tarde? Depois do serviço. Depois do trampo. Então você tem que trabalhar, Pedro. Não vai atrapalhar. Não atrapalha. Você trabalha no final da tarde, na hora que você parou, a gente vem aqui bater um papo. Faz sentido. Se der licença, você põe o Era o happy hour deles. Olha só, responsabilidade de experiência social e familiar, né? Multiplicar, encher, dar nome. Responsabilidade também, pode passar responsabilidade governamental, por que não? Né? Dominar, dar nome, existe, né? Aquela coisa que cristão não pode se envolver com governo, política, né, pastor? Aqui nós temos a responsabilidade governamental, de administração, né? Dominar, dar nome. É interessante a gente ver que Adão e Eva, quando eles comem do fruto proibido, eles não pecam só pela desobediência, né? Porque Deus deu uma ordem ali que não era para eles comerem do fruto proibido. Eles não pecam só pela desobediência, mas eles descumprem aqui uma responsabilidade que era de dominar sobre os animais, porque, Adão, era para você dominar sobre os animais e não ser dominado por eles. Né? Quando eles fazem o que a serpente fala, eles acabam sendo dominados pelos animais. E a responsabilidade que eles tinham era de dominar sobre os animais. Então eles pecam não só pela desobediência, mas descumprem uma responsabilidade que eles tinham. Assumir a função da imagem de Deus na humanidade. O que isso significa, meus irmãos? O que é ser a imagem de Deus? A gente já pode entrar assim, é um hobby ser ecologicamente correto. Né? Isso é um hobby, um marketing, ou tem que ser da natureza do cristão? É uma questão que sempre a gente tem que... Porque a gente rotula, né, de ter ação do marketing em si, para ser uma palavra muito bonitinha, né? Mas no final das contas é só para história de carochinha, né? Tipo, um negócio meio que é lançado, as empresas fingem que fazem, ganham um selinho de aprovação e está tudo bonitinho. Mas aí que eu falo, vem da nossa natureza cristã zelar por aquilo que Deus criou, ou porque a sociedade em si pega no centro. Nem a sociedade, a sociedade também nem, mas assim, as grandes marcas, né? Eu acho que o cristão ele tem que fazer o que é certo, o que é correto. Mesmo que existam aproveitadores, que Exato. Realmente existam, né? Mas Compete a fazer o que é certo. Uma vez eu vi a Andréa Vargas falando sobre reciclagem, isso mudou muito a minha vida, tanto que eu sou bem chata com reciclagem. Ela falava assim, o jeito que você trata o seu lixo, sabendo que você precisa fazer uma coleta seletiva para que o meio ambiente seja melhor, a forma como você faz a coleta do seu lixo reflete o seu cristianismo. Se você tem que cuidar, você tem que fazer o que é certo. Isso é pesado, porque a gente às vezes não quer. É difícil, né? é difícil. É difícil. Lá em casa nós reciclamos.
fácil. Mas é difícil. Em casa também a gente ainda tem a ajuda do prédio, né? Que tem uma pessoa ainda que dá mais uma olhada, tudo. Mas é difícil. Na minha rua, todo praça na segunda-feira, né? Reciclagem. Não sei se é toda a rua, porque eu lembro que no final de semana. Quando era pequeno, não tinha Os países, o direito de outros países, a poluição, a gente que chega. a China, a Rússia, né? Eu vejo assim, o direito do outro país para o outro país não se desenvolveu, ou seja, não polui, mas eles têm um direito de poluir uma parte do mundo. O cara vai lá e compra os direitos do outro país para poder poluir mais. O que é assumir a função da imagem de Deus na humanidade, né? As religiões da antiguidade, e aí eu aprendi isso com Bernardo Shaw, as religiões da antiguidade tinham 3 características. Cada um dos deuses tinha o seu templo, né, que era o local de descanso desses deuses, né? Havia um período de consagração desses templos que durava 7 dias, e dentro de cada um desses templos tinha uma imagem que representava, né, cada um daqueles deuses ali, cada um no seu templo. Pegando isso e fazendo um paralelo, nós temos um Deus que cria o universo em 7 dias, e que quando ele vai descansar, não está limitado a descansar em um templo, né, mas descansa no próprio universo que ele criou. E aí você fala para mim, não, tudo bem, né, entendi que você está fazendo um paralelo, mas falta a imagem. Onde é que está a imagem de Deus? E aí eu digo, estou olhando para ela. Nós somos a representação de Deus aqui. E aí quando o texto diz que nós somos imagem e semelhança, né, não necessariamente pela aparência física, mas na função. Passa um. Olha só, Adão recebe o mandato representativo de assumir a função da imagem de Deus na humanidade. Representante no sentido de preservar o jardim com cuidado ambiental, dominar e administrar o mundo com seus habitantes e subordinar-se a Deus. Pode passar. Arthur, eu estudando um dia desse aí, em relação à imagem e semelhança de Deus, preciso dizer que você só leva muito a imagem, a conotação física, né? Imagem e semelhança. A gente tem muitos pregadores falando que nós somos imagem e semelhança, porque você é bonito, que você foi criado lindo. Não é isso. A imagem e semelhança de Deus é você amar o teu próximo como amar a você mesmo, amar os mandamentos, você amar, você ter uma atitude, falar como Cristo, pensar como Cristo, agir como Cristo, e isso é imagem e semelhança de Deus. Legal. Tá? Agir como, seguir os passos, né? Isso é imagem e semelhança de Deus, e não é imagem física, e sim o que Cristo faz, o que Cristo fala, o que Cristo fez e como age. Você tem que agir dessa forma, e sim você está sendo a imagem e semelhança de Deus. Pode ser que alguém esteja pensando, né? Não, mas essa missão de cuidar do meio ambiente, né, foi algo que foi dado para Adão e Eva, e depois da queda e do pecado não vale mais, né? Mas não é bem assim, né? Porque o mandato criacional ele é reafirmado para Noé. Noé, depois do dilúvio, né, sai da arca com a sua família, e aí aparece o símbolo da aliança que Deus faz com Noé, né, que é o arco-íris. E aí o texto vai dizer ali, Gênesis 9, 1, 2, abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. A mesma coisa que Deus disse para Adão, com as mesmas palavras.
Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves do céu. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, nas vossas mãos serão entregues. E nas vossas mãos serão entregues para quê? Para a gente fazer o que quiser com eles? Não, para a gente cuidar, para a gente dominar, né? Pode passar mais um, por favor. Portanto, aqui é uma frase do Timóteo Carrique. Portanto, assumimos a nossa humanidade legítima, em parte, à medida que assumimos este primeiro mandato da boa ordenação do nosso meio ambiente. E não apenas para o benefício humano, né? A gente não tem que cuidar do meio ambiente só porque é bom, né, para o ser humano, é bom para a nossa saúde, também, mas não só por isso, né? Acima de tudo, como expressão da imagem de Deus, e para que toda a criação, na sua beleza e em seu bem-estar, preste glória a Deus. Quem pode ler para mim Salmos 8? Ó Senhor, nosso Senhor, como teu nome é magnífico em toda a terra, tu que puseste tua glória nos céus, da boca dos pequeninos e de bebês fizestes brotar força por causa dos teus adversários para fazer calar o inimigo e vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabelecestes, que é o homem para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites, E o filho do homem para que o visites. Tu o fizeste um pouco menor que os anjos, que o coroaste de glória e honra. Deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos. Tu o puseste debaixo dos seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar e tudo o que percorre as veredas dos mares. Ó Senhor, nosso Senhor, como o teu nome é magnífico em toda a terra. Dúvidas até aqui? Pode passar mais um. Olha só. Quando a gente está falando de missão, né, acho que a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a nossa missão de evangelizar, a nossa missão de falar de Jesus para as pessoas. O famoso id, né? Nós temos aqui o texto, Mateus 28, do 18 ao 20, fala assim: Jesus aproximando-se falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. O que eu gostaria de convidar os irmãos a refletir é sobre essa frase: vão e façam discípulos. Será que nós precisamos ir para algum lugar? Ou seja, vão e façam. Vão para onde? O que os irmãos acham? Pode passar um. Temos que ir para algum lugar? Para onde iremos? Sempre quando a gente ouve essa ordem de Jesus pedindo para a gente ir e fazer discípulos em todas as nações, a gente sempre tem de entender que a gente precisa ir para um lugar distante, que a gente precisa ir para um lugar, às vezes até fora do nosso alcance. Mas em muitos momentos, esse ir às vezes se refere ao nosso vizinho, ao nosso bairro. Uma ordem imperativa, mas ela começa dentro de casa. E as praças e as ruas? Vai falar, às vezes sim, às vezes não, né? Às vezes você tem que ir para algum lugar, mas você tem que influenciar o seu onde você está. Mas a ideia aí não é uma questão geográfica, né?
Mas é uma questão de Sair de uma. de ação. vida, de vida, porque onde você está, você tinha discípulos. Fala pessoal, tudo bem? Durante a aula, né, teve um trecho específico ali que não pôde ser gravado. Então, eu vou regravar ele aqui e aí depois a gente pode continuar com o vídeo original, tá? A parte que foi impactada, né, que não pôde ser gravada, foi justamente essa, quando eu estava falando sobre a questão do vão e façam discípulos, né? Perguntei para os irmãos, para onde nós temos que ir? Será que nós temos que ir para algum lugar? E a questão aqui é a seguinte, ó, o verbo ir, ele é secundário, né, que é o poreutentes do grego, né? Pegando aqui um pouco de grego, né, que é a língua original, né, pela qual o Novo Testamento foi escrita, que é o grego. O verbo ir é secundário, que é o poreutentes, participa aoristo do poreomai e está relacionado gramaticalmente ao verbo principal discipular, que é o mateteuó. Dessa forma, os dois juntos se referem a uma só ação. Não a de ir a algum lugar, a ação de fazer discípulos. Olha só, o verbo ir serve como reforço à ação do verbo fazer discípulos, acrescentando uma nota de urgência. Tudo isso para te dizer o seguinte: esse texto poderia ter sido traduzido assim: e de fazer discípulos. Ou passando para a terceira pessoa do singular, vá fazer discípulos. Olha a diferença. Vá e faça, vá fazer. Ou seja, é a tarefa de falar de Jesus para as pessoas que é importante. É a tarefa de discipular que é importante e não a tarefa de ir a algum lugar, né? Você não precisa ir para lugar nenhum. Você pode falar de Jesus aonde você está. Essa é a questão. É a tarefa de chamar pessoas para seguir Cristo, portanto, e não a ação de se deslocar que é importante. Não é a localidade que é importante, né? Missão é trazer pessoas a Jesus como Senhor onde quer que estejam. Missão ocorre em todo lugar onde o senhorio de Jesus não penetrou toda a faceta da vida humana. Tá? Nessa aula eu estou trazendo, né, a questão do mandato criacional, nossa missão de cuidar da natureza, do meio ambiente, da criação de Deus, né? Mas eu não estou querendo colocar essa missão como mais importante, eu não estou fazendo um juízo de valor, não, meus irmãos. Olha só, olha o que Timóteo Carricker diz. A missão universal tem sua base na crença pessoal em Jesus Cristo, em sua morte e ressurreição. A nossa missão principal é falar de Jesus para as pessoas, tá? A base da nossa crença é Jesus, né? É sua morte e ressurreição. A nossa missão principal, missão universal, é o ID, é falar de Jesus para as pessoas, tá? Tem seu alvo na esperança e preparação evangelística para a sua vinda. Essa é a nossa missão principal. No entanto, não podemos nos esquecer do mandato criacional. Olha só, não nos satisfaremos até que todos os povos, todas as línguas, tribos e nações recebam o evangelho do reino para o louvor ao Cordeiro de Deus. Mas o alcance da missão não para com toda a humanidade. Também implica a igreja assumir a tarefa de mordomia sobre a criação toda. E o que é mordomia? Né? O que o mordomo faz? O mordomo, ele administra os bens do patrão. Então essa é a ideia aqui. Nós temos que administrar, que cuidar, né, do que Deus criou, do que Deus fez. Então, problemas ecológicos, né? A seca do Nordeste, que afeta diretamente a agricultura, a criação de animais, né? Que foi justamente o que Deus disse
para Adão fazer. Né? Nós falamos de agricultura na aula mais cedo, né? O domínio sobre os animais, a criação dos animais. Né? A seca do Nordeste está impactando nisso. Está causando prejuízo para pequenos agricultores, está dificultando o acesso à água potável. Né? As enchentes do sul que aconteceram recentemente, né? Destruição de casas, estradas, plantações. Muitas pessoas perderam seus bens, perderam moradia. Né? O desflorestamento da Amazônia, que já acontece há anos também, né? Onde nós temos uma perda de biodiversidade. Muitos animais perdem seu habitat, não conseguem sobreviver, né? Acabam morrendo. Muitas vezes estão em perigo de extinção. Plantas também são impactadas. O desflorestamento da Amazônia contribui para as mudanças climáticas. A poluição do meio ambiente, de um modo geral, né, que impacta tanto o nosso ar, como a nossa água, como o nosso solo, nossa terra. Né, porque a fumaça das fábricas e dos veículos impactam o nosso ar. Os rios e mares poluídos prejudicam os animais aquáticos, contaminam a água que nós bebemos. O lixo mal descartado e produtos químicos contaminam o solo, afetam as plantações. Né? E olha, meus irmãos, quando eu vejo todos esses problemas ecológicos, né, eu penso que nós quebramos o mandato criacional. Nós, seres humanos, nós destruímos a natureza. Era para a gente dominar, sem destruir. Era para a gente proteger. Né? E acabamos destruindo. E esses problemas ecológicos, antes de serem problemas ecológicos, são problemas teológicos, porque foi uma ordem de Deus para nós cuidarmos da natureza, cuidarmos da criação. Os problemas ecológicos também devem ser tratados e resolvidos pelo povo de Deus e fazem parte da nossa missão. Tá? Então, a seca do Nordeste, por exemplo, né, precisa ser feito um investimento em tecnologia para armazenamento de água, né, reflorestamento, conscientizar sobre o uso sustentável da água. As enchentes do sul, né, ajudar as comunidades afetadas com doações, com voluntariado. Sabe quem foram as primeiras pessoas que chegaram? Chegaram inclusive primeiro que o Estado para ajudar as comunidades que foram afetadas. Foi a igreja, foi o povo de Deus. Chegou primeiro que o Estado, inclusive. Chegou para ajudar, né? Com doações, com voluntariado. Precisa ser feito, né, melhorar o planejamento urbano, evitando construções em área de risco, preservar áreas verdes que ajudam a absorver a água da chuva. Né? E, meus irmãos, o que eu tinha para mostrar para vocês era isso, tá? Foi essa parte aqui que não pôde ser gravada. Eu vou deixar vocês agora com o vídeo original, a aula vai seguir adiante, tá? E aí vocês vão ver o resto da continuação da nossa aula aqui normalmente. O florestamento da Amazônia, apoiar a preservação e fiscalização contra o desmatamento ilegal. Nós precisamos de pessoas que prezam pelo desflorestamento e a recuperação das áreas degradadas. O meio ambiente, né, o que pode ser feito? A reciclagem, conscientizar sobre o descarte correto, ações para a diminuição dos poluentes. E nós precisamos de pessoas que prezam pelo saneamento básico e pelo tratamento de lixo. E eu entendo perfeitamente que os irmãos pensem, mas isso é papel do governo.
Né, isso até é papel do governo, mas não só dele. Faça mais um slide, por favor. Gostaria de encerrar então com essa frase do Timóteo Carricker, né? Que isto é um dever do governo, não há dúvida. Contudo, a igreja, tendo uma restauração substancial da imagem de Deus nela, deve também opinar e se envolver no testemunho para toda a humanidade e toda a criação. E assim nós encerramos aí, né? Encerramos sobre o criacionismo mais cedo e encerramos agora também sobre o mandato criacional. Esses aqui são os livros de referência. Tem o livro da salvação do Bernardo Shaw, que eu citei, e né, praticamente 90% da aula aqui foi baseada nesse livro de Timóteo Carricker, O Propósito de Deus e a Nossa Vocação. Então, se você gostou desse tema, né, mandato criacional, quer se aprofundar, esse é o livro que eu indico. Muito obrigado, meus irmãos.